Iniciamos hoje o roteiro 1 do livro 2 e módulo 4 do estudo aprofundado de doutrina espírita. Neste módulo nós vamos ver as curas de Jesus, aprendendo com as curas que Jesus realizou. E iniciamos no roteiro 1 o paralítico de Cafarnaum. É um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos que vão do 3 até o 12. Nós vamos ler esses versículos e depois nós vamos para a interpretação do texto evangélico. Diz assim: E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, deixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Marcos capítulo 2, versículos de 3 a 12. Então essa história, ela é a seguinte: Jesus estava ensinando, como sempre, nunca perdeu a oportunidade de ensinar, porque entende que através da instrução, do conhecimento e da aplicação desse conhecimento é que as pessoas, e nada mais são do que espíritos imortais encarnados, vão se salvar da sua ignorância, vão vencer os seus medos, vão curar as suas desarmonias. Ele estava ensinando. E aí então, 4 pessoas vieram arrastando, carregando um paralítico, levantaram esse paralítico e abriram, fizeram uma abertura no teto e desceram o paralítico até onde Jesus estava. E ali também estavam os escribas, que eram estudiosos nos ensinamentos. Mas muitas vezes é isto que chama a atenção, quase sempre, o Evangelho. Muitas vezes há muita distância entre o saber e o aplicar. E é isso que leva a pessoa a se perder. Porque muitas vezes sabe, conhece e acha que isso basta. E não basta. Era o que acontecia com os escribas. Como eles eram letrados, eles tinham conhecimento, eles escreviam as escrituras para que elas não se perdessem. E para escrever, obviamente, eles estavam lendo, eles prestavam atenção e eles conheciam muito a lei de Deus.
No entanto, eles não praticavam a essência espiritual trazida pelas Escrituras Sagradas. Porque, em essência, todas as religiões, elas trazem aquilo que é importante para a evolução espiritual. As religiões de agora e as religiões de todos os tempos, de todas as épocas, elas conduzem as almas para uma vida de desprendimento, de devoção, uma vida em sintonia com o grande bem, com o amor que Deus, o Criador, tem para com todos e espera que todos tenham um para com os outros. Todos ensinam isso. Mas às vezes a mente embotada nos interesses particulares não permite, não dá abertura para enxergar isso. E aí então a pessoa se enche de informação, se torna uma pessoa com muito conhecimento, mas ela não chega na profundidade que é necessária para ela ter uma vida saudável, uma vida equilibrada e fazer uma entrada no mundo espiritual com sucesso. Porque essa história de medo da morte, ela já está desaparecendo, né? A moda agora para nós é adentrar ao mundo espiritual com sucesso. Nós já não temos mais medo da morte. Nós queremos ter sucesso na hora que chegar lá, ter êxito. Mas como eles tinham conhecimento, mas não aplicava, na hora que eles ouviram Jesus falar para o paralítico assim: os seus pecados foram perdoados, eles nem abriram a boca, mas eles começaram por dentro a criticar Jesus e falar assim: quem esse homem pensa que ele é? Para perdoar pecado, só pode perdoar pecado Deus. Ele não é Deus, ele está querendo se passar por Deus, então ele é um blasfemo. E quem era blasfemo naquela época era condenado como um criminoso, né? Um herege. E aí Jesus, olhando para o paralítico, falou: pega o seu catre, pega a sua maca, levanta-te e anda. E como Jesus conseguia ler o sentimento das outras pessoas, e é isso que vai acontecer na era nova, a gente vai precisar articular poucas palavras. Olhando um para o outro, nós vamos conseguir sentir o outro. Sentir o que eles querem, o que eles precisam, o que agrada, o que não agrada. É a mediunidade para os próximos milênios. A mediunidade da intuição, né? Aquela informação que sai de uma alma, atravessa e vem direto para a alma sem precisar passar pelo cérebro físico. Isso já acontece conosco, quando nós convivemos com pessoas que nós temos muita afinidade, não é? Basta um olhar da pessoa, a gente já sabe o que ela quer dizer. Sabemos se ela está agradada, se ela está desagradada, se ela está receosa, mas isso vai ser comum a toda a terra, a forma de comunicação. Jesus já tinha superado tudo isso, né? Toda essa escala evolutiva que a terra ainda vai conhecer, Jesus já passou por ela. Então ele tinha essa faculdade psíquica desenvolvida ao máximo para nós. É o super-homem. Se nós buscamos ser o homem, e ainda nós não somos o homem completo, segundo a nossa psicóloga Joana de Ângeles, nós ainda não somos o homem completo, porque o homem completo, ou a humanidade, já não tem mais impulsos animalescos como a humanidade de agora ainda tem, né? Os impulsos, quando é contrariado, avança sobre o outro. Antes a gente avançava mordendo na selva. O animal selvagem faz isso, ele se sentia acuado. Quem já tentou acuar? Então a gente fala, o pessoal pensa que a gente está criticando os animaizinhos, mas quem tentou acuar um gatinho já? Já tentaram acuar no cantinho um gatinho? Se ele se sentir acuado,
ele arranha o rosto inteirinho da pessoa, as costas, porque é um instinto de defesa, é a defesa dele. Só que a humanidade, ela já não se defende mais desse jeito. A humanidade completa, ela tem serenidade, ela tem equilíbrio. Quando o ser alcançou a sua humanidade e ele é agredido, ele não reage negativamente. Por isso que a Joana fala que nós ainda não completamos a humanidade. Depois que nós completarmos a humanidade, nós vamos começar mais um ciclo de trabalho para alcançar a angelitude. E nós ainda não alcançando a humanidade, Jesus já é o super-homem, quer dizer, é o protótipo que nós deveremos procurar a ser. Então, num ambiente qualquer, ele sentia as almas que estavam ao redor dele. Ele sentia tudo o que a pessoa estava sentindo, ele lia o pensamento de todos. Então, os escribas nem chegaram a falar quem esse homem pensa que é, mas eles estavam contrariados. O sentimento deles era de indignação, de agitação, de revolta, porque Jesus estava agindo com misericórdia com o paralítico, dizendo: teus pecados foram perdoados, levanta-te e anda. E eles estavam já julgando Jesus. Quem que esse homem pensa que é? Deus para perdoar o pecado? Mas Jesus não estava se colocando como alguém que estava perdoando o pecado do outro, mas sim como alguém que era capaz de perceber que o pecado da pessoa já tinha sido perdoado. Olha a diferença. Os escribas se revoltavam porque achavam que Jesus estava se colocando como Deus, como Criador, como aquele que é o único, e que estava ali querendo fazer uma demonstração de poder na frente de todos, pegando um paralítico que já estava nessa condição há muito tempo, fazendo ele andar. Então, teu pecado está perdoado, levanta-te e anda. Mas Jesus não falou: eu te perdoo dos seus pecados. E porque eu perdoei você dos seus pecados, você pode se levantar e voltar a andar. Não é isso. É diferente disso. É a minha visão espiritual, a minha faculdade psíquica, no caso de Jesus, né? Lógico. A minha capacidade de ver o passado, o presente e o futuro, a minha sintonia de pureza em comunhão com o Pai, com as forças espirituais superiores, me dão condições de olhar para a sua alma e ver que a tua expiação acabou. É um fenômeno da natureza que ele estava constatando, igual hoje nós constatamos que o sol nasce, ele se põe, que as estrelas cintilam no céu, que as plantas dão flores. A gente vê isso, não vemos? Jesus estava olhando para o perispírito dele, onde está todo o registro, assim como está todo o registro de tudo que a humanidade faz aqui na psicosfera terrestre. Tudo fica registrado. E nós pensamos que fazemos coisas escondidas, né? Fica tudo gravado. Indelével, diz o poema, né? Indelével, quer dizer, fica gravado sem apagar. Porque você faz alguma coisa no computador, tem jeito de você apagar, excluir, deletar. Se você faz lá no pendrive também, de vez em quando nem é para apagar, tem documento importante e apaga. Mas o que nós pensamos e gravamos com sentimento no fluido perispiritual que está ao nosso redor, tanto no perispírito como o que envolve a terra, é indelével. Seria a mesma coisa que dizer: está gravado com fogo, ninguém é capaz de apagar. E Jesus então via que era chegado o fim da expiação dele e falou para ele: você está numa condição de expiação, por isso que você era paralítico, mas eu vejo que a sua mente já se limpou do mal que você fez e que te trouxe para essa situação. Então a sua consciência já está em condição de te perdoar, de te livrar desse mal. Pode levantar, porque agora o que está precisando? Só de uma ajuda, né? Já terminou o karma, já terminou a expiação. Jesus doa os fluidos espirituais dele, recompõe a parte física, levanta a parte orgânica,
e o rapaz vai embora andando. E Jesus fala: o que é mais fácil dizer para ele? Os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Então o contexto é este, é essa história real, verídica, que aqui não é uma parábola, aqui é um acontecimento, é um passo, né? Quando a gente estuda o Evangelho, a Boa Nova tem as parábolas contadas por Jesus e tem os passos, quer dizer, os acontecimentos que envolveram a vida, a história de Jesus. Essa história, esse acontecimento é belíssimo, né? Jesus estava dentro de uma casa, ensinando, a casa de um dos seus discípulos, e aí um paralítico queria chegar onde estava Jesus, mas ele tinha dificuldade de chegar ali. Ele contou com a ajuda de 4 pessoas. Essas 4 pessoas levantaram, colocaram ele numa maca improvisada e chegaram ali, mas a casa estava cheia. Todo mundo queria ouvir Jesus. As portas todas estavam tomadas pela multidão. E aí eles elaboraram uma estratégia: como que nós vamos chegar até Jesus? A confiança do paralítico era plena: se eu chegar até Jesus, eu estou curado. Então eles pensaram assim: vamos subir, porque as casas lá eram construídas assim, elas tinham uma escada por fora, e por cima era como se fosse uma laje, né? Um andar. Então eles subiram, os 4 carregando o paralítico, tiraram algumas telhas, colocaram umas cordas e foram descendo o paralítico até os pés de Jesus. E foi aí que Jesus falou para ele, vendo tamanho esforço, tamanha fé, e vendo que o momento dele de expiação já era encerrado, disse para ele: você tem condições de se curar, levanta-te e anda, os seus pecados foram perdoados. Agora vamos ver cada versículo. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. No passado, como no presente, continuam chegando até Jesus os doentes do corpo e da alma, dele recebendo um amparo para que possam suportar ou solucionar os tormentos que lhe marcam a existência. O paralítico, ele era um espírito em expiação. Vamos revisar um pouquinho aqui a nossa codificação, né? Faz um tempinho que a gente não está estudando o livro dos Espíritos, mas nesse EAD aqui, lá para frente nós vamos estudá-lo. Tem a parte do Evangelho, alguns livros que vão falar do Evangelho, outros livros que vão falar da parte científica e outros da parte filosófica da nossa doutrina. Mas vamos lá, vamos revisar. Segundo o que traz os Espíritos superiores, porque o negócio está aí, o segredo está aí: conversar com um espírito superior, dar atenção, dar carinho, ser caridoso, misericordioso com todos, mas buscar instrução com os espíritos superiores. Por quê? Porque eles sabem mais do que nós. Então, segundo o que traz os espíritos superiores para a codificação, a Terra, ela é uma escola de quê? De provas e de expiações. Tem diferença, segundo esses espíritos, entre expiações e provas? Tem diferença. A expiação, ela é uma prova? Ela é uma prova. A prova é uma expiação? Nem sempre, não necessariamente. Então qual é a diferença? Já que ele está falando aqui que o paralítico era um espírito em expiação, tem espíritos em expiações encarnados aqui na Terra? Muitos, quase todos. Expiação, expiar,
é limpar. Tinha uma pia em que eles lavavam a roupa até ela ficar branquinha, até ela ficar limpa. Expiar é isso, limpar, lavar a alma na pia das encarnações. Expiar, por definição, também pode ser experimentar em si o que tenha feito o outro experimentar. E expiar tem também o significado de resgatar, de pagar débitos, de corrigir, de reharmonizar aquilo que nós desequilibramos, de trazer para o caminho reto aquilo que nós desviamos, que nós buscamos atalhos, aparar as arestas. Então o que a gente entende? Que esse espírito estava passando por essa situação no corpo físico de paralisia porque havia se comprometido com o erro nas outras encarnações. Muitas vezes a gente tenta dar uma aliviada nisso, mas a verdade, a realidade não dá para fugir muito. É isso. Ele estava num corpo que ele construiu através de práticas indevidas nas outras existências. É isso que é expiar. É o que acontece com todos. Num corpo entrevado, resgatava os erros do passado. O sofrimento resignado lhe abrira o coração para o amor e despertara-lhe o desejo de viver nobremente. E por fim, desenvolveu em seu íntimo a fé na bondade divina. Então veja bem, olha a somatória de fatores que fez ele conseguir a cura. Ele era um espírito, sim, devedor. Ele estava resgatando, através dessa enfermidade física, erros do passado. Mas naquele ponto, naquele momento em que ele teve encontro com Jesus, ele já tinha criado abertura no seu coração para receber da bondade divina o auxílio, o amparo necessário. Não foi somente o fato dele ter chegado próximo de Jesus que fez ele se curar. Quando a gente fala chegou próximo de Jesus, chegou próximo do Cristo, ou se aproximou da espiritualidade, é se aproximar mentalmente, na intencionalidade. Porque muitas vezes a pessoa ela vai procurar cura, às vezes ela vai até procurar cura no médium de cura, mas ela vai com o mesmo comportamento que ela trouxe de outras existências e que levou ela a ter aquela enfermidade. Às vezes a gente vê nos tratamentos espirituais, principalmente nas casas que tem muita gente, as pessoas brigarem na fila, porque querem ser atendidos primeiro, porque querem ter primazia, privilégios no atendimento, quer ter atendimento especial. Quer dizer, o que fez a pessoa ficar doente e enferma? Orgulho, vaidade, egoísmo. Aí vai em busca da cura e reproduz. Orgulho, vaidade, egoísmo. Se cura? Não se cura. Mas o mesmo médium de efeito físico que doa os fluidos para as falanges médicas, para os espíritos benfeitores, e curam a outra pessoa, por que não cura esta? Então é o que está colocado aqui. Por que o paralítico conseguiu a cura? Uma série de fatores. Todas as dores que ele passou até aquele momento levou a um sofrimento resignado. Sofrer por sofrer não é garantia de evolução espiritual. Antigamente a gente achava que era, né? Lembra dos eventos religiosos? Quanto martírio que havia, autoflagelação,
pessoas se vestiam de cinza, de escuro, a fisionomia era uma fisionomia fechada, a pessoa era ranzinza, né? E achava que o sofrimento por si só ele era capaz de nos aproximar de Deus. Depois as pessoas começaram a deixar de comer, começaram a jejuar, comer, ficar sem comer, ficar sem tomar banho, se isolar das outras pessoas, achando que isso era sinal de evolução espiritual. Sofrer por sofrer não basta. Se nós saímos dessa encarnação e falar, eu vou para uma cidade espiritual, vou ali estudar e trabalhar, um lugar bom, porque eu sofri muito, nós estamos enganados. Sofrer por sofrer não basta. Dizem os bons espíritos, tem que saber sofrer. Sofrer com resignação. Sofrer com resignação é saber, ter aquela espera paciente de que as coisas vão melhorar, porque nós estamos fazendo nossa parte. Porque nós no meio do caminho nunca perdemos a fé em Deus, nunca nos revoltamos com Ele. Mais um fator. Então são vários fatores reunidos aqui, não é só... Jesus tinha um potencial enorme, um magnetismo superpotente, ou um médium de cura superpotente. Eu vou chegar até ele e vou me curar. Não basta. Uma série de fatores. E a cura que nós estamos falando aqui, gente, é a cura da alma. Porque desencarnar não é nada de ruim quando nós desencarnamos na hora certa. Retornar para o mundo espiritual na hora certa é uma coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Um espírito sai lá numa cidade espiritual, ele planeja 10 anos aqui na Terra, e ele vem e cumpre esses 10 anos bem, ele volta, ele sai do corpo, ele volta se movimentando normalmente lá, e já começa as atividades, trabalhando. Não tem nada de errado nisso na natureza. A cura que nós estamos falando aqui é a cura do sentimento negativo que está difícil em nós tirar de nós. Já vem de muitas encarnações essa tentativa. É mais fácil ralar o milho no ralador para fazer a pamonha lá, do que ralar o nosso espírito e tirar essas impurezas que nós estamos trazendo. E a gente sofre e a gente cria mais sofrimento por causa disso, pela revolta, pela inconformação, né? Então o paralítico, ele já tinha passado pela expiação, aquilo que era necessário como lição, o tempo já tinha terminado. Mas o tempo que ele ficou como paralítico, precisando dos outros, não tinha autonomia para se mexer. Não é o que o pessoal fala aqui na Terra, eu quero viver muito tempo, mas eu não quero depender do outro. Por que não? Por que depender do outro é tão ruim? Já pararam para pensar nisso? Por que é tão ruim depender do outro? Quando nós ajudamos outras pessoas, cuidamos de outras pessoas, ser cuidado, por que é ruim? Por que a gente não quer? Qual é o sentimento que nos move a não querer depender do outro? Então, enquanto ele precisou, ele soube passar por isso. É lição do espírito imortal. Seja 30, 40, 50 anos, para nós parece que isso é muito, mas para o espírito não é. Ele soube viver sem reclamar, sem lamentar. E aí então, ele abriu o coração para receber ajuda e aceitou ajuda. Tudo isso junto tem que chegar para a gente conseguir a tão esperada cura. A frase, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, destaca a ação caridosa de 4 amigos que, superando todos os obstáculos, chegam até Jesus. Ainda hoje, sabemos da existência de pessoas
que, imbuídas de amor e solidariedade, continuam conduzindo ao Mestre os portadores de doenças, algumas tão graves que, à semelhança do paralítico de Cafarnaum, não pode sair em busca de auxílio por si mesmos. Quando a pessoa faz uma leitura rápida, ela olha aqui o paralítico de Cafarnaum, ela já pensa no corpo físico. Mas quantos paralíticos que têm as pernas, as mãos, o corpo inteiro saudável, mas são paralíticos na iniciativa, estão mortos para qualquer trabalho que visam o bem, que visa a edificação. Então ele fala que esses 4, nessa passagem, representa aqueles todos que percebe que sozinho a pessoa não ia conseguir chegar até Jesus, ou seja, chegar até o ensinamento, a prática do bem. E faz todo o esforço. É aquela pessoa, por exemplo, que vai buscar a pessoa para vir no centro, porque ela está com uma perturbação espiritual, e a perturbação espiritual não deixa ela vir sozinha, então aquela pessoa passa lá, vem, eu vou com você, vou te dar carona, vamos junto. Ou então, da pequenina até a grandiosa, aquela história do Ave Cristo, em que o espírito lá, familiar, se reencarna para poder trazer um familiar que estava perdido, que estava desviado das coisas de Deus, trazer para a espiritualidade. Quer dizer, isso é um ensinamento de que nós precisamos de ajudar uns aos outros e também precisamos saber aceitar a ajuda, o auxílio. As duas coisas são importantes e nenhuma é mais importante do que a outra. Ajudar e aceitar a ajuda. O texto evangélico mostra também que a vida na terra se caracteriza pela presença de sofredores de um lado e de benfeitores em número reduzido de outro. Esses benfeitores, representados pelos 4 trabalhadores anônimos, formam uma pequena equipe, unindo esforços para que os obstáculos sejam vencidos, segundo os princípios da lei de cooperação. Trabalham em uníssono, sem medir sacrifícios, garantindo equilíbrio e atendimento aos que se encontram sob o jugo da dor e do desajuste, carentes de tratamento. A expressão "e vieram ter com ele" revela que o título de benfeitor é concedido apenas aos que vivem na órbita do Cristo, que sabem conduzir os que sofrem até ele, encaminhando-os na direção do bem verdadeiro. Nem todas as pessoas conseguem, pelos próprios recursos, caminhar diretamente até o Cristo. Contam então com a boa vontade e a dedicação de amigos que por elas intercedem junto ao Senhor. Há enfermidades que permitem aos seus portadores buscar auxílio necessário por si mesmo. Outras, no entanto, devido ao agravamento do estado inicial, só podem ser superadas com o auxílio de outrem. Entretanto, independente do tipo de enfermidade, o processo de cura só se caracteriza com a devida superação dos obstáculos, simbolizada na palavra multidão, existente nessa frase, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. É verdade. Nesta passagem, está no Evangelho de Marcos, eles falam que o paralítico ele teria dificuldade de chegar em Jesus por causa da multidão. Então ele conta com a ajuda dos 4. E mesmo os 4 carregando ele, não conseguiriam atravessar a multidão. Então eles tiveram que buscar, que planejar uma forma de conseguir. Essa multidão é a multidão de dificuldade que nós temos. E dá vontade de parar, Tem dia que dá vontade de chorar e de parar. Dá vontade de fechar as portas e sair correndo. E quantos espíritos nas comunicações que falam isso? Eu desisti, larguei tudo e estou andando. E andando, não acha nada. E aqui está falando que nós devemos
enfrentar essas multidões. Mas não enfrentar com ira, enfrentar com sabedoria, buscando estratégias, buscando saída. Aproveitar aquilo que nós já aprendemos, aquilo que os outros já fizeram e deram certo, e em cima daquilo que os outros já fizeram e deram certo, fazer outros caminhos. Foi o que eles fizeram, né? Tem pessoa que tinha o corpo saudável e ia chegar ali e ver aquela multidão, e não vai dar não, eu vou embora. O paralítico arrastado por 4 pessoas, falaram, vamos subir por aquela escadaria, a gente desce você pela corda e você vai chegar até ele. Você tem certeza que você vai ser curado? Se eu chegar até ele, eu tenho certeza que eu vou ser curado, a fé. Então nós vamos te ajudar. E na casa espírita não é a mesma coisa que se ensina? Merecimento. Por isso que se fala na casa espírita, a pessoa chegou com um problema, primeiro carinho, porque você não vai de novo. Falamos isso, nós vamos falar de novo, porque nós aprendemos também. Você não vai deitar doutrina na pessoa. Ela está sofrendo, você vai deitar doutrina? Você vai ser cruel com ela. O que você vai dar? O abraço, o carinho, a atenção. Mas depois de um tempo na casa espírita, ela tem que entender isso. Que ela tem que ter merecimento. E ela só vai ter merecimento através do trabalho que ela vai fazer, não é isso? Trabalho, vai exercitar a força da alma dela. E trabalhando, ela vai ganhando paciência, ela vai ganhando a simpatia dos bons espíritos, até acabar a expiação. Acabou a expiação, a cura vem como parte da natureza, ela vem espontânea. Agora você vai chegar numa casa espírita, numa igreja católica, evangélica, e fala, eu quero ser curado, para quê? Para voltar a perseguir os outros que eu estava perseguindo, porque eu estava perseguindo tão bem, aí de repente começou a doer meu joelho, minha perna, agora eu não consigo mais alcançá-los. Então para que você quer curar? Para voltar a fazer o que eu estava fazendo. Não vai dar certo, não é? Não vai dar certo. Por que você veio com esse problema paralítico? Porque eu tive a oportunidade de fazer o bem, de trabalhar, e eu fiquei na ociosidade. Encarnei de novo, tive facilidade para isso e fiquei na ociosidade. Agora eu vim paralítico, né? Então eu quero que você me cura. Para quê? Para eu ficar na ociosidade. Não vai dar certo. Então se fala isso na casa espírita. Você aprende com a leitura, você aprende com a palestra, com os estudos, você pratica para ganhar mérito, ganha a simpatia dos bons espíritos, e aí você alcança a cura desejada. Não são poucas as dificuldades que a luta renovadora oferece. Às vezes, os obstáculos se revelam como intransponíveis em razão dos bloqueios que impomos a nós mesmos, quando, na busca do equilíbrio, devemos nos ajustar aos lances da cooperação fraterna ou à orientação das medidas terapêuticas. Com perseverança e confiança no amor do Cristo, conseguiremos, porém, superar a multidão de dificuldades que surgem no caminho. Existe grande distância entre a mentalidade paralisada, olha qual que é o maior problema, não é nem a paralisia do corpo, a mentalidade paralisada. Aquelas pessoas, tudo que você fala, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Mas você já experimentou fazer? Não vai dar certo. É a mentalidade paralisada. Aquela pessoa que fala, todo mundo é ruim, ninguém gosta de mim, todo mundo me persegue. Mentalidade paralisada, né? O pessimismo, as fixações mentais, tudo isso é uma mentalidade que está paralisada, ela não está dinâmica, ela não está movimentando as forças, as energias. Nos processos de reajustes e auxílio operante do Mestre. É importante considerar que essa situação, mente paralisada versus auxílio operante, se conjuga perfeitamente, não só no plano das relações interpessoais, como no íntimo de cada um. Isso acontece porque as viciações geradas pelas experiências infelizes do passado imprimem um padrão comportamental
que desencoraja o esforço de se obter a cura, que muitas vezes deve ocorrer na forma de decisões ousadas e significativas. Na conquista desse objetivo, não se pode prescindir da vontade que alimenta pensamentos, palavras e ações edificantes, por meio dos quais angariamos forças para superar obstáculos. O texto do evangelista Marcos informa que os amigos do paralítico não se deixaram abater quando conduzindo o doente até Jesus. Depararam com a multidão, usando a criatividade, abriram um buraco no telhado por onde baixaram o leito em que jazia o doente. Extraindo o espírito da letra, podemos afirmar que em todo o processo de auxílio encontraremos, de forma natural, uma multidão de desafios. Entretanto, se existir sinceridade de propósito, saberemos superar as dificuldades, identificando medidas alternativas. Outro ponto que merece comentário diz respeito à solução encontrada pelos 4 amigos para conduzirem o paralítico até onde Jesus se encontrava. Fica evidente que para socorrer os necessitados devemos elevar o padrão vibratório, a fim de que sentimentos inferiores, decepção, ansiedade, angústia, não invalidem as nossas ações. Olha só, o simbolismo das 4 pessoas terem subido pela escada com o doente, para ajudá-lo, está dizendo que quando nós estamos no trabalho da caridade, nós devemos manter elevado o nosso padrão vibratório. A confiança tem que estar elevada, porque como é que nós podemos ajudar os espíritos doentes, que estão desanimados, que estão entristecidos, que estão com essa multidão de dificuldades na frente dele, dizer que vale a pena eles continuarem, se a gente estiver decepcionado, ansioso e angustiado, O espírito chega perto da gente, ele está revoltado com alguma coisa, e nós também estamos. Como é que nós vamos ajudar? Como é que você vai ajudar o espírito? O que para o espírito importa? O que nós falamos para ele ou o que ele sente? O que ele sente. Então ele está falando que para a gente, apesar das nossas dificuldades, porque nós não somos santos, das nossas dificuldades na prática do bem, a gente tem que ter a fé naquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que ter a confiança, para a gente passar essa confiança. Assim como o pai e a mãe passam para a criança. A mãe e o pai, ela passa para a criança. O filho, ele se sente seguro com o pai e com a mãe. Mesmo que as coisas estejam difíceis, está o pai e a mãe ali, ele sabe que vai dar certo, que vão atravessar aquele momento difícil. Subir ao telhado significa manter-se em sintonia elevada com os benfeitores que se encontram em planos superiores. Então, muitas vezes nos trabalhos espirituais de todas as religiões, as pessoas começam a se identificar com os problemas que tem no movimento, nas organizações das casas, ficam criticando, falando só daquilo, É o que ele está falando. Nós temos que subir no telhado, sair do chão, das críticas, dos problemas. E a gente tem esse vício, porque vem de outras encarnações. Isso está errado, aquilo está errado, aquilo está errado. Chegou num lugar que as pessoas estão falando que as coisas estão erradas, está errado, elas estão com problema de sintonia com o mais alto. Por quê? Apesar das coisas não estarem bem na parte física, se a pessoa, se a criatura está em sintonia com os espíritos superiores, ela não vê aquilo como um problema. Porque ela está recebendo da mente dos bons espíritos a solução para os problemas. Então ela capta a solução, enquanto os outros ficam retidos nos problemas, nos obstáculos. Muitas vezes eu falo, gente, vamos conversar mais sobre livros. Eu não vejo mais a pessoa conversando sobre livro. Eu li tal livro, tá bacana naquele livro. A gente não vê mais as pessoas orando dentro das casas espíritas. Elas conversam, mas elas conversam de rua, lá fora. E isso é um perigo. Por quê?
Porque se no nosso dia a dia os problemas, as dificuldades já nos impedem dessa subida, de subir no telhado, a gente vem para as casas espíritas, para as casas religiosas, e a conversação ela está pairando em torno das coisas do mundo, em que lugar nós vamos alimentar a nossa alma? Reabastecer daquela inspiração, né? Daquela força que os bons espíritos nos dão. Então é necessário mais silêncio, por isso que a gente tem colocado silêncio e prece. Nas casas espíritas, silêncio e prece. Ah, mas eu preciso mexer essa cadeira para arrumar, eu preciso limpar o móvel. Tudo bem, mas faça isso com silêncio. Quer dizer, se tiver que conversar, conversa em torno da esperança, do otimismo. Vigia, tem que vigiar esse comportamento, né? Porque muitos estão vindo. Se nós já nos beneficiamos do que nós recebemos nas casas espíritas, muitos estão vindo, estão precisando. Os que estão chegando estão precisando. Eles não têm a maturidade para enfrentar os desafios e as provas. Eles não têm ainda essa bagagem. Então, se Deus está nos deixando aqui, é para que a gente faça essa transferência. Através da vida que a gente tem, a pessoa vai vendo e fala: olha, passou por essa dificuldade e está ali falando para ter fé em Deus, que as coisas vão dar certo. É porque vão dar certo. Então ele está falando, ó, subir no telhado é isso, é deixar um pouquinho das coisas, das preocupações da terra, para ir buscar Deus, as coisas de Deus. E encerrando, o buraco no telhado pode indicar uma brecha que foi aberta nos condicionamentos mentais do doente, necessária para conduzi-lo definitivamente a Jesus. Essa abertura mental no telhado libera concepções cristalizadas e assegura o encontro com o Mestre, cognominado de a luz do mundo. Percebemos assim que a firme vontade do paralítico encontrou ressonância na louvável disposição dos seus amigos. A sabedoria dos ensinos do Cristo mostra que em todo o processo de cura ocorre primeiramente uma subida. Às vezes o médium de cura e a equipe dele já tem condição de curar a pessoa. Vocês perceberam como que eles fazem? Ó, você vem aqui e você vai, vamos marcar uma cirurgia espiritual. Perceberam isso já? O dia que eu passei perto do médium de cura, ele passou perto, já contei isso da história aqui, né? Ele passou atrás de mim e eu falei assim: o médium não vai vir? Ele já tinha ido embora já. Eles não precisam de tempo, é rápido. E me curou de uma sinusite terrível que eu tinha. É rápido, não precisa ser demorado, não precisa de rituais, nada disso. Mas por que os mentores da casa de trabalho de cura falam para você vem, você marca a cirurgia, depois tem o retorno da cirurgia, depois tem, não é isso? As aplicações? Por que vocês acham? Para a pessoa, naquele caminho que ela sai da cidade dela, ou às vezes até uma semana antes, um mês antes, ela ir pensando, ela ir refletindo, ela criar essa abertura no telhado, para que os benfeitores falem a alma dela. No caminho da viagem, ela vai pensando na espiritualidade. Quando ela está ali esperando na fila, e as filas são enormes, ela está pensando em Deus, ela está buscando os bons espíritos. E ela vai um mês, e vai 2, e vai 3. Se não houver a subida, se não houver a modificação na vibração da pessoa, não há cura. Ah, mas eu fui uma vez lá e já me curou, porque já estava com a vibração. As outras encarnações, ou os outros eventos, os outros acontecimentos daquela encarnação, foram colaborando para que houvesse a subida da vibração e a abertura da mente, da vontade, né? Da fé.
A sabedoria dos ensinamentos do Cristo mostra que em todo o processo de cura ocorre primeiramente uma subida. No caso do paralítico, essa subida foi facilitada pelo auxílio dos seus 4 amigos. Quer isso dizer que é preciso o Espírito oferecer condições, que é a vontade firme, para se libertar do seu passado de erro, claramente evidenciado na paralisia, resultante da manifestação da lei de causa e efeito. Há no versículo 4 a informação de baixaram o leito em que jazia o paralítico. Fica claro que o trabalho dos benfeitores foi de elevar o padrão vibratório do doente, mas como este não possuía recursos espirituais suficientes para se manter num plano de vibrações elevadas, prenderam-no ao leito e, cercando-o de cuidados, puderam levá-lo aos pés do Mestre. Olha que coisa mais bonita! Vocês entenderam essa última frase? Vocês entenderam isso? Ele fala assim, que para poder obter a cura que seria a espiritualização, né? Não é só a cura de uma enfermidade, de um ferimento, não é só isso. Isso também vem por consequência. A cura seria a iluminação espiritual, o conhecimento que a gente precisa, né? A alegria de viver, o entusiasmo, a ligação com Deus. Então ele fala o seguinte, que esse espírito, ele vinha em várias encarnações errando. O grupo de espírito que segue ele, os espíritos familiares, os benfeitores, não sabia mais como ajudar. Porque ele encarnava, ele ia ou para o vício ou para a maldade. Eles queriam elevá-lo, quer dizer, queria que ele crescesse espiritualmente. No entanto, ele repetia em várias encarnações o mesmo erro. Então, o que eles pensaram? Qual foi a estratégia que eles elaboraram? Uma encarnação em que ele viesse paralítico. Para que ele pudesse subir, primeiro eles desceram na altura da tarefa, do compromisso que ele tinha que realizar na terra. Prenderam-o ao cárcere de um corpo com dificuldade. E através desse corpo com dificuldade, eles conseguiram colocar ele nos pés de Jesus. Antes, eles não conseguiram. Essa foi a estratégia dele. Quando a gente vê, por isso que tem que ler várias vezes, quando a gente lê a passagem pela primeira vez, parece que a estratégia foi subir pela escada que tinha ali naquelas casas, arrancar o telhado e com uma corda descer. Mas a estratégia que está por trás desse símbolo é um espírito que repetiu várias encarnações no mesmo erro. Aqueles que providenciam, que planejam a encarnação dele, não sabia mais o que fazer, né? Então buscaram uma alternativa. Vamos encarná-lo num corpo doente. E através da resignação, da aceitação, da não revolta por essas condições, da vontade firme de melhorar, da fé, do merecimento, conseguiram levá-lo no pé de Jesus, quer dizer, à altura dos ensinamentos que Jesus tem para a terra. E então aí ele se curou. O paralítico, por sua vez, posicionado no piso evolutivo que lhe é próprio, mas mantido sob assistência espiritual superior, consegue assimilar com equilíbrio o auxílio que lhe chega. Vemos então que a renovação mental, com base nos enunciados da Boa Nova e da doutrina espírita, é a chave capaz de abrir essa passagem superior de que nos fala Marcos, para que ocorra nossa descida no plano da cura definitiva. Subindo, captamos as vibrações do alto, conquistáveis e aplicáveis quando se desce aos campos operacionais das lutas cotidianas. Na oração, na prece, nós subimos na vibração. Captamos informações, ideias, mas nós temos que descer no campo da tarefa, das realizações, para conseguir a cura. Nós subimos quando nós desencarnamos para as dimensões superiores. E lá entramos em contato com ideias novas, refrigeramos a nossa alma com aquelas vibrações sutis, o reencontro com os nossos familiares. Mas é necessário descer para as encarnações
para novos compromissos, para que a gente possa se libertar. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte de exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todas as categorias da construção cristã.